pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos analisar um dos principais acontecimentos que vai envolver os Estados Unidos no pós-independência, principalmente no momento da sua formação como nação, da sua formação política no século XIX. Um dos principais acontecimentos que vai ser fundamental para a construção da nação norte-americana no século XIX é a chamada Marcha para o Oeste. Esse é o debate que nós iremos fazer agora. A Marcha para o Oeste, a conquista do Oeste, a ruptura das fronteiras norte-americanas do leste, ali daquela área das 13 colônias, localizada na parte leste, para o território do Oeste. Essa marcha para o Oeste, que alguns historiadores, alguns pensadores, caracterizam como sendo a primeira fase do imperialismo norte-americano. Alguns estudiosos olham para esse movimento da conquista do Oeste americano, como sendo uma primeira fase do imperialismo norte-americano, que eles costumam caracterizar como sendo o quê? Como sendo o momento do imperialismo ou do expansionismo interno. O momento que eles irão se expandir internamente. Evidente que nesse primeiro momento, analisando essa marcha para o Oeste, observando a questão das motivações, as questões das características desse processo, nós observamos que nós estamos diante de uma expansão territorial. Falar da marcha para o Oeste é falar de uma expansão territorial. Os Estados Unidos rompem fronteiras da parte leste, aquelas áreas das antigas 13 colônias, em direção ao quê? Ao oeste, ou seja, do Atlântico em direção ao Pacífico. Então nós estamos diante de um processo de expansão territorial, que é uma das grandes marcas da construção dos Estados Unidos durante o século XIX. Evidente que nesse processo de expansão territorial, os norte-americanos eles vão ocupar principalmente as regiões da chamada planície central. As regiões da planície central que vão compor hoje o que nós chamamos de Estados Unidos e vão alcançar, evidentemente, o oeste, banhado pelo Oceano Pacífico. Então, a expansão territorial ela vai se direcionar para o que hoje nós chamamos, dentro do território norte-americano, a parte central, e, evidentemente, o território ali do oeste em direção ao quê? Ao Pacífico. Então, a expansão territorial, ela alcança principalmente esse território. Observe que depois do chamado Tratado de Paris, o Tratado de Paris que ocorreu em 1783, que foi o tratado que os ingleses reconheceram a independência das suas ex-colônias, reconheceram a independência dos Estados Unidos, que eles perderam a guerra da independência dos Estados Unidos, e eles vão reconhecer os Estados Unidos como independente, as suas 13 colônias, a partir do Tratado de Paris. O Tratado de Paris, a partir daí, nós temos uma grande quantidade de terras a oeste das 13 colônias, que os Estados Unidos já vai adquirir. Ele já vai adquirir pelo Tratado de Paris uma grande quantidade de terras, basicamente ali da parte já do oeste. É lógico que além desses territórios que eles obtiveram a partir do Tratado de Paris, nós temos outros territórios que eles também irão obter após a independência. Eles vão se apossar de outros territórios. E esse processo de ocupação desses outros territórios do oeste, ele vai se dar através da diplomacia. Os Estados Unidos realizaram acordos diplomáticos, assim como também realizaram guerras para adquirir esses territórios. Esses outros territórios do oeste, eles adquirem através da diplomacia, eles vão adquirir através de guerras, eles vão adquirir através de compra. Adquire através da diplomacia, adquire através de negociação de compra ou até mesmo através de guerra. Então, primeiramente, observe aqui o caso dos territórios comprados ao longo do século XIX. Ao longo do século XIX, no oeste, os Estados Unidos vão comprar vários territórios. A Lusiânia, que eles compraram da França, no começo do século XIX,
por volta aí de 1803, a Flórida, que eles vão comprar da Espanha, tá? Bem no comecinho também do século XIX, por volta aí de 1819, o Alasca, que eles irão negociar, ou seja, vão comprar da Rússia, por volta de 1867. Esses são alguns territórios que nessa corrida para o oeste, nessa expansão territorial em direção ao Pacífico, eles irão negociar. Existe uma negociação através da compra. Entretanto, observa-se que o grande mecanismo que eles vão utilizar como ideologia para poder dominar esses territórios, porque esses territórios eles pertenciam, outros territórios do oeste, né, pertenciam inclusive a índios e mexicanos. A grande ideologia que eles irão basicamente utilizar nesses territórios do oeste que pertenciam a índios e mexicanos, a apaches, comanches, sioux e aos mexicanos, eles utilizam como ideologia nesse território do oeste, como ideologia, e isso é um mecanismo de dominação, porque além de comprar, além de fazer diplomacia, além de guerra, um outro mecanismo também de dominação seria a questão ideológica, a justificativa que eles irão utilizar para poder dominar esses territórios ali do oeste que pertenciam a índios e mexicanos. Então, é justamente o que? A ideia da ocupação desenfreada, ocupar o oeste, seria baseado pelas condições ofertadas pelo governo americano. Então, o governo americano ele vai oferecer condições para poder se ter esse processo de ocupação. A partir daí, observa-se que durante o século XIX foi formulada uma ideologia chamada Destino Manifesto. É uma ideologia oficial. É uma ideologia do governo. Olha a ideia das condições. É uma ideologia basicamente oficial. É o Destino Manifesto. O governo norte-americano, ele lança essa doutrina ideológica, onde eles afirmam, a partir dela, que os Estados Unidos seriam predestinados, ou seja, escolhidos por Deus, para formar uma grande nação. Os Estados Unidos seriam predestinados por Deus para formar uma grande nação. Essa espécie de vocação divina que se tem aqui no Destino Manifesto, né, na verdade, ela é um pretexto. Ela é um grande pretexto para justificar todas as ações de violências cometidas pelos norte-americanos nessa corrida do oeste, principalmente sobre as sociedades indígenas, que mesmo resistindo, sofreram violências, sofreram genocídios, certo? Foram basicamente dizimados, milhares deles, além de confinados. Além da dizimação, aqueles que sobreviveram acabaram sendo confinados. Então, como uma forma de justificar toda essa violência, eles vieram com essa doutrina do Destino Manifesto. A ideia de que Deus teria determinado, predestinado eles a conquistar o oeste, a levar para ali a civilidade, o desenvolvimento. É a ideia da missão civilizatória baseada na predestinação. Porque quando você vê o Destino Manifesto, tem 3 elementos fundamentais. A ideia de missão, civilização, que é o progresso, que seria aí o estilo de vida norte-americano, o progresso norte-americano, para esses povos que eles chamam de incultos, atrasados, como índios e mexicanos, e a ideia, evidentemente, da predestinação. O próprio governo norte-americano, ele vai estimular esse processo de expansão territorial, não só na formulação dessa doutrina do Destino Manifesto, mas ele vai estimular esse processo de ocupação oficialmente, através de uma lei de terra, que é a lei do povoamento. Ele estimula com a lei do povoamento, que é uma lei que ele vai decretar por volta aí de 1862. É a lei de terra, a lei do povoamento. Ou seja, uma lei que ela vai se caracterizar, né? Ela foi formulada durante o governo do Abraham Lincoln, do presidente Abraham Lincoln. Ela oferece lotes de terra no oeste a um preço baixíssimo para os americanos interessados. Os colonos americanos interessados em ir para o oeste, eles seriam oferecidos pelo governo terras a um preço muito baixo. E em troca, que a terra vendida fosse o quê? Habitada
e cultivada durante o período mínimo de 5 anos. Essa terra seria, evidentemente, essa terra que foi negociada por esse colono, ela seria ocupada pelo colono, o colono iria produzir nessa terra pelo menos um prazo de 5 anos. Então, essa lei de terra foi uma forma de estimular o processo das frentes de colonização, as frentes pioneiras de colonização, para chegar para o oeste, passando aquela ideia, olha, o oeste é um território rico, tem o ouro da Califórnia, tem terras livres, tem terras com preços baixos, terras que pode se fazer vários negócios. Então, é uma forma dos Estados Unidos, na expansão territorial, eles estão buscando o quê? Eles buscam nessa expansão territorial, na verdade, mercados. O que está em jogo é o próprio crescimento do capitalismo norte-americano. É a própria construção da nação capitalista norte-americana. Então, a conquista do Oeste significa a garantia de mercados. Daí a necessidade do próprio governo estimular esse processo de conquista. Seja na formulação de uma justificativa ideológica, que é o Destino Manifesto, ou até mesmo na facilidade da aquisição de terras baratas, a um preço baixíssimo, por colonos pioneiros que estivessem disponíveis a ocupar o território do Oeste. Então, os Estados Unidos utilizam esses mecanismos ideológicos como uma forma de dominar esses territórios do Oeste, principalmente que pertenciam às comunidades indígenas e até mesmo aos mexicanos. No caso específico aqui do México, observe que os Estados Unidos, antes de comprar aproximadamente 50% do território mexicano, que os Estados Unidos eles anexaram aproximadamente 50% do território mexicano. Nós temos o caso do Texas, nós temos o caso do Novo México, do Arizona. Todos esses territórios pertenciam a quem? Ao México. E os Estados Unidos, antes de comprar esses territórios, os Estados Unidos vão realizar uma guerra contra o México. Nós teremos uma guerra mexicana-americana, a partir do Texas. Os Estados Unidos vão realizar uma intervenção militar, uma intervenção armada. A anexação dos territórios mexicanos, por parte dos Estados Unidos, ocorre através de 2 viés. É o viés, basicamente, da ocupação, da intervenção armada, de uma guerra, e o viés da compra de território. Primeiro a intervenção armada, depois a compra desse território. A guerra vai estar presente como mecanismo de dominação, a intervenção armada, ela vai estar presente como mecanismo de dominação nessa expansão territorial norte-americana para o oeste, não só sobre as comunidades indígenas, mas também sobre basicamente o México. A guerra mexicano-americana, certo? Que vai ser um conflito justamente onde você tem os Estados Unidos disputando territórios, buscando uma expansão territorial no oeste em territórios mexicanos. O ponto de partida foi a chamada Revolução Texana. O ponto de partida foi a disputa do território do Texas. Observe que a não aceitação das normas dos colonos norte-americanos, colonos que haviam ocupado o Texas, esses colonos, eles não aceitaram as normas do governo mexicano, editadas pelo governo mexicano. E eles acabaram declarando a independência do Texas. Declarando a independência do Texas em relação ao México, e, evidentemente, colocando o Texas como se fizesse parte do território norte-americano. Então, todo esse movimento acabou fazendo com que se tivesse uma guerra, porque os Estados Unidos foram ali apoiar os seus colonos, mas interessados no Texas e em outros territórios mexicanos. Os Estados Unidos aproveitaram para intervir nessa questão como uma forma de anexar o território. Inclusive, a derrota desencadeou um envio de uma grande parte do exército americano para o Texas, porque os colonos perderam no primeiro momento. Eles acabaram perdendo algumas lutas. E os Estados Unidos, como uma forma de auxiliar os seus colonos, enviaram uma estrutura militar gigantesca, o que acabou levando simplesmente o México a ceder o território do Texas para os Estados Unidos, porque ele perdeu
inclusive assinando um tratado chamado Guadalupe Hidalgo, o famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo. É a partir daí que você tem um primeiro ponto de partida para os Estados Unidos anexar não só o Texas, mas para anexar vários outros territórios do México. Isso aí, alguns autores falam que chega a ser aproximadamente 50% desse território. Quer dizer, 10 anos depois, vai se ter um novo conflito, teve início entre o México e os Estados Unidos, dessa vez pelo controle da Califórnia. Olha só, 10 anos depois da derrota que ele vai impor, que os Estados Unidos impõem para os mexicanos, sobre o Texas, tem a disputa da Califórnia. Nós temos uma guerra ali pela disputa do território da Califórnia, que também pertencia ao México, que vai se estender aí por volta de 1846 a 1848, e que novamente o México vai perder. Como perdeu o Texas, vai perder também a Califórnia, obrigado a ceder os territórios para os Estados Unidos, como os territórios ali também do Novo México, da Califórnia, do Arizona, do próprio Texas, ou seja, aproximadamente 50% do território norte-americano. Lógico que os Estados Unidos negociaram também esse território. Eles não só fizeram uma intervenção armada, não só realizaram uma prática de conquista através de guerra, que quando se fala em intervenção armada, está se falando do mecanismo de conquistar o território a partir de guerra. Mas os Estados Unidos também vão comprar esse território, lógico, a um preço muito baixo. A um preço bem mais baixo, né, por conta até mesmo da derrota que os Estados Unidos vão impor para o México, principalmente na anexação do Texas e do território da Califórnia. Então, o processo da expansão territorial norte-americana, na conquista para o oeste, observe que esse processo ele é caracterizado por alguns historiadores, por alguns pensadores, como sendo um processo imperialista de expansão territorial, porque você nota, como nós acabamos de observar, você nota uma série de mecanismos de dominação. Mecanismos como, por exemplo, a diplomacia, como, por exemplo, a intervenção armada, ou seja, guerras, como, por exemplo, a compra de territórios, como, por exemplo, a justificativa ideológica, e que os Estados Unidos estão buscando o oeste americano como uma forma de quê? De se tornar uma grande nação capitalista. Ou seja, a expansão territorial norte-americana para o oeste significa o quê? Basicamente, a busca de mercados. E o que se observa que o próprio cinema norte-americano, ele reforça essa expansão. A Hollywood reforçou, e de certa forma ainda continua reforçando, essa expansão como sendo uma coisa boa para o oeste. Né? Levando aquela ideia de que o oeste era atrasado. Olha, nós estamos trazendo o telégrafo, nós estamos trazendo o capitalismo, nós estamos trazendo o estilo de vida americano, nós estamos trazendo o desenvolvimento econômico. E o que se vê é que muitos nativos, Siouxes, Apaches, Comanches, apesar de toda a resistência, eles vão sofrer genocídio. A maioria dos filmes do Velho Oeste americano, quem está acostumado, os filmes do Velho Oeste, observe que na maioria dos filmes do Velho Oeste americano, costuma-se olhar o quê? Costuma-se olhar quem é a grande ameaça ao progresso. É o índio. Na maioria dos filmes do Velho Oeste americano, o índio é a ameaça ao progresso. O progresso é os Estados Unidos. O progresso é o capitalismo norte-americano. E quando, na verdade, a grande ameaça foi esse progresso, esse capitalismo, né, norte-americano que chegou e que levou milhares de nativos ao genocídio, como também o México a perder praticamente a metade do seu território, além de vários nativos que também acabaram ficando confinados. Então, essa é uma perspectiva de uma expansão territorial que é vista por alguns como sendo uma expansão dentro de uma área imperialista. Por isso que alguns dizem, olha, é a primeira fase do imperialismo norte-americano, né? E que vai ser muito importante para a projeção dos Estados Unidos no final do século XIX como uma das grandes potências capitalistas mundiais. A projeção dos Estados Unidos no final do século XIX, um dos fatores fundamentais é essa expansão territorial
para o oeste. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.